satisfação novamente juntos aqui nesse processo de autoconhecimento, na percepção de que nós realmente somos, nossos pensamentos, nossos atos. E a mensagem de hoje que nos trouxe nosso amigo Vanim, no módulo 11, a Jornada Heróica da Alma, aula 24, a Jornada do Herói 2, é sobre busca primeiro. Certamente que se deve promover o progresso, buscar os recursos que tornam digno a existência, facultando o necessário para desenvolver-se a capacidade de crescimento interior, de relacionamentos saudáveis, de realizações nobiliantes. O anseio, porém, exasperante pela conquista dos recursos amoedados, dos títulos de reconhecimento, dos diplomas de mérito e de promoção intelectual, é que deve ceder lugar à harmonia com que a vida física irá desenvolver-se, seguindo o curso da alegria pessoal diante das possibilidades infinitas de aquisição da sabedoria. O verdadeiro sábio conhece-se a si mesmo, supera as injunções penosas do trânsito existencial, mantém-se ativo e nobre, nunca desistindo de alcançar os patamares espirituais. Em se conhecendo, ilumina-se no amor e permanece como foco de claridade onde se encontra, diminuindo a sombra ameaçadora. Por isso, Jesus foi enfático ao afirmar: busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais te será acrescentado. Quando se busca o essencial, o secundário perde o significado, cedendo espaço ao que é imprescindível, portanto valioso. Não há esmorecimento se dificuldades surgem, criando embaraços ao prosseguimento do ministério. Os desafios transformam-se em força dinâmica, impulsionando o avanço sem recuos dispensáveis. A busca deve ser resultado da reflexão em torno daquilo que se deseja e, se realmente é importante, ou lhe é atribuída importância. A maturidade psicológica dos indivíduos inquietos coloca nas suas metas cores róseas das fantasias que acalentam, comparando o que vem com o que possuem, enganando-se naturalmente, porque a sua é uma observação exterior, superficial, não profunda em torno daquilo que observa. Preferindo os sonhos às quimeras, a falta de lutas e de testemunhos, estão sempre transferindo aspirações para tudo quanto lhes seja mais agradável, mais bonito exteriormente, que contribua para aumentar os delírios da imaginação. No entanto, cada um renasce onde lhe é melhor para o processo de crescimento para Deus, devendo enfrentar as dificuldades naturais que se lhe apresentam, porque necessárias ao burilamento, a compreensão em torno da vida e da sua finalidade. Caso fosse diferente, já se estaria no paraíso, ao invés de encontrar-se na escola de aprendizado moral, de onde partirá para a região infeliz. Quem não esteja, pois, habilitado para os enfrentamentos naturais do dia a dia, jamais poderá dispor de recursos para a realização mais complexas e significativas que estão reservadas para os combatentes que não se desesperam nem abandonam com facilidade o empreendimento. Muitas buscas nas mentes e nos corações humanos são indefinidas, tormentosas e ilusórias. Enquanto não te sintas habilitado pelo discernimento do que é realmente importante em relação ao que é menos relevante em tua existência, não busques somente porque estás ansioso. Para e reflexiona em torno daquilo que ontem ambicionavas e agora perdeu o significado, programando o que deverás desenhar para futuros cometimentos, assim harmonizando-te no desempenho das tarefas libertadoras. Há um jovem que perguntou ao mestre o que era mais importante fazer para entrar no reino dos céus. O Senhor redarguiu: renunciar-se a si mesmo. Enquanto prevaleça o ego no bojo das aspirações, as buscas humanas tombarão no vazio existencial. Enquanto se espere alcançar na glória e na fama, no dinheiro e na posição política, social, artística, religiosa, científica, o degrau máximo, surge o desencanto e, com a porte, a perda dessa mentirosa aquisição. Desse modo, busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e jamais te enfastiarás ou experimentar decepção.
Esta passagem se encontra no livro O Amor como Solução, lição 21, por Joana de Ângeles e Givaldo Franco. E nós vamos entender que essa luta entre ego e self é contínua. E a gente tem uma tendência gigante a esquecer quem nós somos e ficarmos fascinados pelas coisas da matéria, né? Esse é o grande perigo da reencarnação. Então a gente vai discutir isso bem hoje, trilhando essa jornada heróica, como nós estamos falando, e algumas coisas que nos impulsionam para essa jornada. Às vezes o sair de casa não é para buscar aspectos do self, às vezes é para buscar aspectos do ego. E aí nem sempre essa jornada é tão heróica, né? Então a gente vai entender alguns aspectos. Então obrigado, Vaninho, pelos textos aí, são sempre ótimos. Bem, nós vamos continuar conversando sobre a jornada heróica da alma, né? A jornada do herói. E essa estrutura que nós estudamos semana passada, essa sequência que o herói trilha para voltar ao seu estado comum, ao seu mundo normal, melhorado, né, com novos níveis conscienciais, com nova compreensão da vida, a gente percebe que ela se repete de uma certa forma, e os estudiosos percebem isso, né, nas trajetórias dos heróis de todas as narrativas, né? Então a gente vê que ao longo da cultura humana, a trajetória do herói se repete nos contos, nas fábulas, nos mitos, como a gente conversou, né? E nós podemos aprender muito com essas experiências, com essas histórias, com esses contos. Ou seja, se eles relatam jornadas heróicas, e se isso, segundo Joseph Campbell, é um monomito, ele tem uma estrutura que é igual para todos, então muitas vezes, observando a jornada que um herói trilhou, nós podemos aprender muito para a nossa própria jornada, né? Então Joseph Campbell tem uma frase interessante, e ele diz assim: não precisamos correr sozinhos o risco da aventura. Essa foi o início da leitura da Marilene na semana passada, né? Não precisamos correr sozinhos o risco da aventura, pois heróis de todos os tempos a enfrentaram antes de nós. Então basta nós observarmos o comportamento dessas personagens heróicas, para com que a gente tenha uma referência de conduta, uma referência, um modelo, vamos pensar assim, um padrão psicológico de comportamento, né? O labirinto é conhecido em toda a sua extensão. Temos apenas que seguir a trilha do herói. Então a gente pode potencializar muito a nossa chance de trilhar essa jornada com mais êxito se a gente aprender muita coisa antes de partir, antes de sair, antes de trilhar a jornada, vamos pensar assim, né? E aí nós temos inúmeros exemplos, sendo que o maior deles para nós é o Mestre Jesus. Jesus trilha uma jornada heróica, passa por todos esses momentos, mas com uma finalidade pedagógica incrível, de dar para nós um padrão comportamental, um modelo psicológico de enfrentamento, uma postura psicológica ante a vida. Não significa dizer que nós vamos ser como Cristo, ou que nós a gente pode até querer ser, mas a gente não vai conseguir ainda. Porque se você quiser ter o mesmo comportamento que o Cristo agora, no mundo que nós estamos, como você não vai conseguir, como eu não vou conseguir, porque a nossa sombra é violenta, imensa, a gente vai mascarar. Porque daí eu vou querer imitar um comportamento, vou fingir que eu tenho aquilo e na verdade eu não sou aquilo. E aí eu estou criando um mecanismo de mascaramento e essa sombra que tem que ser integrada, diluída, conscientizada, como a gente estudou, a gente não faz esse trabalho, não ocorre integração. Então a gente tem que entender que o Cristo, ele cabe dentro de nós aonde nós nos encontramos, até onde a gente consegue ser o Cristo. Essa é a ideia.
Quando o Espiritismo nos dá Jesus como modelo, é um modelo psicológico de que é possível agir desta maneira. E a nossa ideia, o nosso desafio é que a gente possa, a cada etapa, conseguir desenvolver esse modelo, essa perspectiva. Mas nós não seremos iguais ao Cristo ainda. Mas talvez numa jornada eu aprenda um pouquinho mais, na outra um pouquinho mais, pelos modelos que o Cristo nos deixa, pelos padrões de comportamento que eu deveria ter, pelas curas que eu deveria ter, pelas ressignificações que o Cristo nos ensina, e esses pontinhos vão se unindo e uma hora isso é incorporado ao Espírito, porque no final nós seremos como Cristo. Perfeito? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque aí Joana de Ângeles vai fazer uma crítica muito grande às religiões de forma geral. Porque ela vai dizer que as religiões mais aumentam a sombra do que auxiliam para diluí-la, para integrá-la. Porque a religião diz assim, você tem que ser como Cristo. E aí, como a gente não consegue ser tudo aquilo, porque o Cristo não cabe em nós ainda. É muito para essa coisinha frágil que a gente ainda é. É muita areia no nosso caminhão. Então a gente começa a criar personagens, máscaras, mecanismos para aparentar ser, acreditando muitas vezes que a gente já é aquilo, e aí a gente entra naquela loucura de não fazer nenhuma renovação, porque a gente está só na periferia arrumando a fachada, mas a casa continua desconhecida, podre e ignorada de nós mesmos. Quando o ego ilumina aquilo e toma o susto de é meu. Então, por exemplo, a inveja, vamos usar um exemplo aí, a primeira proposta é o quê? Egoicamente. E agora, o que eu faço com isso? O que eu faço com a inveja? E a resposta é, não sei, porque não tem regra. Não é receita de bolo. Conversa com ela. Cada um vai fazer alguma coisa com essa inveja. Então a pergunta do Livro dos Espíritos é, qual o meio prático mais eficaz para eu vencer, ou para se vencer o mal, para resistir ao mal e melhorar? Então a gente poderia pensar assim, qual o meio prático mais eficaz para eu vencer ou resistir à minha inveja e me melhorar? E a resposta é, conhece-te a ti mesmo. Então, uma vez que eu identifiquei a inveja, o ego ele vai dizer assim, o ego vai buscar, o que eu faço? Como eu resolvo? Como eu elimino isso daí? Porque o ego quer resolver, eliminar, dar conta. E não é assim que funciona. Porque se eu quero dar conta, qual é a tendência? Mascarar. Então a gente estuda sobre algum mecanismo de defesa, e aí você vai apontar para mim que eu sou invejoso, mas eu estudei lá que se eu falar assim, bem capaz, eu não sou invejoso, você fala, ele está racionalizando ou está justificando, e aí eu crio um mecanismo egóico de dizer assim, não, Ari, Ari, pode até ser mesmo que eu seja, vou analisar isso, porque isso é bonitinho, vai dar a ideia de que eu estou no autoconhecimento, que eu estou buscando aquilo, mas na verdade, internamente, eu tenho a sensação de que eu não sou e eu sei que eu não sou. Então, resolver não é o processo. O processo é, olha para si, olha para dentro. Tá, quando essa inveja surge? Que situações despertam ela em mim? O que acontece quando eu sinto isso? Como é o meu comportamento? Quais pensamentos vêm a mim? Tem relação com algum aspecto da minha infância, com algo que eu vivi? Isso é conhece-te a ti mesmo. E conforme você for andando nesse processo, e analisando e conversando consigo mesmo, mais podridões vão aparecendo. E o que eu faço agora, com o orgulho que eu descobri em mim, junto com a inveja, nem dei conta da inveja, e já descobri outra coisa. Conhece-te a ti mesmo. Começa a dialogar ainda mais. Quando esse orgulho vem? Que situações desperta? Esse é o processo. Porque é um processo que quer acontecer, porque é do self. O inconsciente quer que a sombra seja integrada. O inconsciente é sábio para Jung. O potencial do self é o potencial de unificação, de integração.
Então, se o conteúdo é sombrio, a força que impulsiona esse conteúdo para ir para a consciência, o self faz, é natural. Mas o que a gente faz? Impede o processo com o ego. Porque aí o ego quer resolver, quer se livrar daquilo, quer arrumar uma justificativa para aquilo. E não vai funcionar. Feliz da vida que acha que está praticando o autoconhecimento. Exato. Então, entender Jesus como um modelo é a gente compreender que na nossa caminhada nós vamos tentar copiar o comportamento psicológico do Cristo e vamos ter muitas dificuldades, mas encontrando as nossas deficiências, as nossas podridões, os nossos defeitos, isso desenvolve em nós possibilidades para cada vez cultivar essas deficiências, entendê-las melhor, processá-las melhor e gradativamente controlando-as melhor, até que a gente vá podendo, num processo de crescimento, integrar esse conteúdo totalmente em relação à consciência, ressignificar, mudar condutas. E aí a inveja deixa de estar se manifestando com tanta frequência, ou estar no meu comportamento psicológico. Mas isso é um processo que cada um tem um caminho, não dá para saber como é. A maneira como eu vou lidar com a minha inveja é diferente da maneira que cada um de vocês vai lidar com a inveja, porque não é a mesma situação que talvez desperte para você, para mim, as origens, e isso é individual. Por isso que não tem receita. E é um processo que quando eu me abro a essa análise, a essa pergunta, a esse cultivo, naturalmente as respostas vêm. Porque o self, como dissemos, impulsiona isso naturalmente. É só deixar fluir. Então, Joana de Ângeles vai dizer que o processo é interno. E que para isso eu preciso ouvir esse gestor. E não dá para ouvir o self num mundo que só vive para o ego. A gente só vive para o ego. E a gente vai entender isso na jornada heróica. Quantos momentos das suas 24 horas do dia você para se relacionar consigo mesmo, para cultivar suas emoções, para analisar como foi o seu dia, como você agiu em relação às situações e talvez o que desencadeou isso? Ué, mas é a proposta de Santo Agostinho, está lá na questão 919. Fazei o que eu fazia quando estava encarnado, toda noite, antes de dormir. Eu fazia uma reflexão moral do meu dia. Mas nem isso a gente faz. Então, o primeiro conselho que Joana de Ângeles vai dar é: tenha um tempo para si. Nós temos que entender que encontrar-se com o self é uma postura contemplativa, meditativa. Daí a gente entende, bom, então eu tenho que ter um tempo para meditar. Aí o que o ego faz? Vem na nossa vida e diz assim, bom, então, como eu tenho muitos compromissos, eu vou acordar um pouco mais cedo para meditar, daí eu medito, tento fazer essa conexão, que é importante, depois eu começo meu dia. Daí eu acordo, faço minha meditação, mas daí eu saio da meditação e vou lá e acendo a luz do quarto e digo, vamos que vocês estão atrasados, vamos ter que ir para a escola, e eu entro no circuito do ego do dia a dia, do instinto da satisfação das coisas materiais. Perdeu tempo, serve para nada. Então, a meditação não é um compromisso na agenda, é uma postura comportamental, de observação das condutas. Então, você medita na fila do supermercado, você medita no trânsito, você tem uma postura contemplativa em qualquer lugar que você esteja inserido. Então, a postura contemplativa é 24 horas por dia. Então, como o Marlon diz, tudo que existe vira instrumento, recurso para uma única finalidade: conhecer melhor a mim mesmo. Então, se na fila do mercado algo acontece que me irrita, contempla, cultiva, analisa e vê o que desperta isso. E a resposta não sai na hora. Não é egóico. Então, Jesus é um grande modelo de herói que nós temos, que a gente pode basear as nossas
reflexões acerca desse labirinto, desse percurso que o Cristo percorreu. Não só Jesus, mas todos os seus ensinamentos, os evangelhos, mas principalmente as personagens da Boa Nova, né, que conviveram diretamente com Cristo, ou mesmo os cristãos primitivos, né, que ouviram falar do Cristo e que aquilo modifica a sua conduta e a sua forma de proceder. Então a gente pode aprender muito com isso, e a nossa ideia então é refletir um pouco sobre isso. Para que a gente lembre, a nossa jornada heróica pode ser dividida em alguns atos. Semana passada eu trouxe uma estrutura, lembram para vocês, do relógio, dividido em 12 momentos, mas eu comentei que há 3 fases dessa jornada, né? Que alguns autores denominam de um aspecto, outros de outro, e a gente vai pontuar algumas coisas interessantes. Esse primeiro ato, então, nós temos, como nós vimos, o herói no seu mundo comum. O mundo e o herói são apresentados em seu dia a dia. Alguma coisa vai acontecer aí que vai alterar essa rotina do herói. Então, essa rotina de vida do herói é alterada e ele recebe a sua missão, é o chamado aventura. Geralmente nós vamos ter medo para sair de casa, vamos resistir a esse chamado. Nós temos uma recusa ao chamado, o herói se recusa no primeiro momento, sente medo de atender ao chamado para a jornada. Então nós vamos ter que abrir um parênteses aí em cada um desses momentos e estudar isso em profundidade. O que nos impede de trilhar nossa jornada? Joana de Ângeles é pontual nesses aspectos, né? Mas a gente se encontra com um mentor, e o mentor nos auxilia o herói a prosseguir com a jornada. O mentor dá o impulso que falta e a gente vai para a nossa jornada heróica. Termina o ato 1, a gente passa um portal, vai para um mundo de aventura, um mundo especial, inicia-se o ato 2. Esse ato 2, então, inicia com a travessia do limiar ou do portal, né? Então o herói ingressa nesse novo mundo. Ele é testado, nesse momento ele vai ter inimigos, mas ele também vai ter aliados que o ajudam. Mas é um momento onde a história se desenvolve, o herói vive as suas aventuras, é submetido a todos os tipos de desafios, provas, testes, né? Até que chega um momento dessa jornada, como vimos, que é conhecido como a aproximação do objetivo para alguns autores, que é o momento em que o medo do herói aumenta e ele acha que não vai conseguir cumprir com a sua tarefa. Mas se esse medo aumenta, a vida impõe a esse herói o enfrentamento desse medo. Então há um momento em que há a provação, ou seja, o herói precisa enfrentar esse seu maior medo, tem que lutar muito, e nesse momento é o momento em que o herói geralmente sente que está perdendo a batalha. Ele acha que não vai conseguir, não vai dar conta. É um momento em que o herói começa a entrar no final do ato 2, num processo de crise ou morte, um momento de maior fraqueza desse herói, um momento de maior solidão e um momento da sensação de morte. Alguns autores dão uma definição interessante para crise ou morte, eles chamam de a barriga da baleia. É muito interessante isso, né? Um dos meus heróis da infância foi parar na barriga da baleia, né? O Pinóquio, né? Mas é na barriga da baleia que o Pinóquio sofre uma grande transformação, né? Então, se esse momento de crise ou morte do herói é um momento difícil, também é o início da cura. Então, aí inicia-se a terceira fase, o ato 3, em que a gente tem uma mudança de entender o mundo. Acontece algo importante, que é o encontro com Deus, e uma grande mudança ocorre na vida do herói. Principalmente uma mudança de lente egóica, de como eu entendo e vejo o mundo. Eu modifico as lentes do ego, né? O herói então conquista uma recompensa, recebe um tesouro nesse encontro com Deus e começa o seu caminho de volta para casa. Inicia o seu retorno à sua vida mundana.
mas de uma forma muito melhor. Esse herói está mais fortalecido, venceu a batalha, se encontrou com Deus, ganhou um tesouro, mudou a maneira de entender o mundo, né? E quando acha que está tudo bem, quando acha que já está chegando em casa de novo, para ficar tranquilinho, tem o momento da ressurreição. Alguns autores acrescentam isso. Então é o momento em que o herói precisa enfrentar um último desafio para usar tudo aquilo que ele aprendeu ao encontrar-se com Deus e usar o seu tesouro. Então ele precisa passar pelo último testezinho antes de chegar em casa, né? E aí ele tem que usar tudo isso que ele aprendeu nessa jornada. E aí sim ele retorna, mas não é mais o mesmo. O seu retorno transformado a esse mundo atual, o herói volta para o mundo, mas já não é mais o mesmo, né? Então, se a gente entender que a estrutura do herói, a jornada heróica segue esse percurso, então vamos aprender com os exemplos que a vida nos dá, que os contos nos dá, que os mitos, que as fábulas, mas principalmente que o Evangelho nos traz. Porque a gente tem um recurso aqui, um manancial infinito de possibilidades interpretativas, entendimento acerca não só da jornada do herói, como inúmeros outros temas. Perfeito? Então, nós vamos aprender, ou tentar aprender, intelectualmente, com alguns exemplos, para que depois a gente possa vivenciar e sentir isso na vida, quando as situações se nos apresentarem para esses desafios, né? É muito diferente conhecer intelectualmente e vivenciar e sentir muito, né? Por isso que a vida é linda, por isso que a vida é bela. A gente entende, vivencia, às vezes vivencia e na vivência entende, e é um processo em que duas asas vão nos conduzindo a Deus. Conhecimento, níveis de consciência, intelectualidade e sensações, sentimentos, desenvolvimento da vivência do coração, né? Então, amor e intelecto, essas duas asas que nos levam longe. E aí, principalmente, como por meio desses exemplos a gente pode aprender para a nossa própria vida, né? A gente vai, na verdade, aquecer os motores para uma história brilhante que Jesus contou, uma narrativa brilhante, que é a parábola a qual nós vamos nos dedicar aí sim um estudo mais profundo, que é a parábola do filho pródigo. Porque ela vai relatar uma jornada heróica, que é a nossa jornada heróica, envolvendo todo esse olhar psicológico de tudo que a gente estudou. Então a jornada do herói na parábola do filho pródigo vai tratar de ego, vai tratar de self, vai tratar de eixo ego-self, vai tratar de sombra, vai tratar de persona, vai tratar de conflitos, vai tratar de mecanismos de defesa, vai tratar de repressões, vai tratar de tudo. E aí a gente vai ver como a gente é tudo isso aí, né? Então começa com o estado atual. Todos nós temos o nosso mundo comum, ou o nosso estado atual. Representa o nosso contexto reencarnatório, o local que nós renascemos, a cidade, o país, o ambiente cultural, familiar, gregário, né? Essa região, e a vida nossa do dia a dia. Como a gente vive nesse contexto ao qual nós somos colocados, a qual nós somos realocados. Agora eu pergunto para vocês, qual é o objetivo da reencarnação? Porque Deus nos coloca novamente numa escola com uma estrutura toda social, familiar. Qual é o objetivo? Qual é? Evoluir, progredir. Progredir enquanto espírito, que é o que nós somos. Então a primeira ideia que nós temos que ter, e a primeira pergunta que nós temos que fazer é: o mundo atual que eu vivo, a minha vida cotidiana, representa uma possibilidade de evolução para o meu espírito? Ou eu estou talvez trilhando um mundo atual voltado exclusivamente para uma polaridade, ego? Essa é uma pergunta fundamental. E aí já começa a perceber a leitura inicial aí, essa luta, esse conflito entre
se dedicar uma vida toda, às vezes, às questões meramente egóicas e esquecer o fundamental. Bom, então se a gente tem a nossa vida cotidiana, o nosso dia a dia, chega um momento desse dia a dia que a gente entra num estágio de estagnação de crescimento espiritual. A gente começa a se perder, começa a desviar a rota, começa a sair do caminho do planejamento reencarnatório, começa a se iludir com as coisas do mundo, se fascinar com as coisas do mundo. O texto inicial deu alguns exemplos interessantes. Posses, cargos, títulos, pompas, honrarias. Isso para o ego é uma massagem. E a gente começa a trilhar um caminho meio que neurotizado, focando nisso e esquecendo quem nós somos, espíritos imortais. Quando a gente começa a trilhar esse caminho, Joana de Ângeles vai dizer que nós estamos num processo de estagnação espiritual e psicológica, ou nós entramos num estado de sono. Eu gosto desse termo. Estamos dormindo acordados. A gente vive, mas vive dormindo. Vive com essa estagnação espiritual, com essa falta de possibilidades, de oportunidades para o nosso crescimento psicológico. Então chega um momento na nossa vida em que a vida nos convida a voltar. Para que eu vim? A que eu vim? Qual a finalidade da minha existência? O que eu devo desenvolver enquanto espírito imortal? Dentro do meu planejamento reencarnatório, dentro do que eu me propus a aprender, crescer, como que eu posso, nas experiências que a vida me dá, crescer enquanto espírito imortal? Então, quem cria isso? Quem faz com que no momento em que a gente está desviando a rota, a gente seja reorientado para a rota? Na visão da psicologia analítica, o self, ele é o gestor, o direcionador. Na visão espírita, o próprio planejamento reencarnatório do espírito. Primeiro, antes de vir para o mundo, nós nos comprometemos em alguns aspectos. Nós temos lá o contrato assinado, como diz o Vaninho. E isso está no nosso inconsciente, é uma luzinha que fica ali, ó. Por isso que quando a gente desvia o caminho, a gente tem uma sensação incômoda. A gente sabe que não é isso aí. Não é. A gente sempre é avisado internamente, mas a gente não dá muito ouvido, né? Primeiro vem o cantarolar dos pássaros. A gente ignora o cantarolar dos pássaros, os convites amorosos. Daí vem a explosão da dinamite, né? O mordiscar do cão. Daí vem o... Exatamente. O mordiscar do cão. Então, nesse momento em que a gente está se... Vamos colocar entre aspas, né? Que a gente está se perdendo do nosso compromisso espiritual, do nosso compromisso reencarnatório, alguma coisa nos tende a trazer de volta. Imaginemos nossos amigos no mundo espiritual, imaginemos nossa família no mundo espiritual, nossos próprios benfeitores que nos auxiliam, que torcem por nós, o próprio Cristo, que disse que como um bom pastor não descansa enquanto uma ovelha está perdida. Coitado de Jesus, vai demorar muito tempo para descansar, né? Então, esse todo espiritual que vibra e que intervém por nós. Porque como a espiritualidade atua nos chamando para voltar para o rumo, vem as situações do dia, as lições, as conversas que os espíritos nos intuem a outras pessoas, enfim, nós somos convidados a esse retorno. Então, o estado atual, na visão psicológica, nisso que a gente quer discutir, significa que nós estamos numa postura de esquecimento a que viemos. Perfeito? Isso fica claro? Então, Joana de Ângeles vai falar em Vida, Desafios e Soluções que não poucas vezes encontramos no comportamento humano as referências ao dormir, estar dormindo, adormecido,
caracterizando estados existenciais das criaturas. São estados. É transitório, nós não vamos ficar aí para sempre. Será que eu estou vivendo o mundo atual num estado existencial adormecido para o si mesmo, para o self, para os valores que importam? Será que eu estou acordado e desperto só para as questões egóicas? Essa é a reflexão. Então a benfeitora continua. Certamente, de fato, ela já está respondendo, tá? Certamente, de fato, a maioria, ainda bem que tem exceções, então se você tem assim um ego bem inflado, você pode se excluir. Não é comigo. Né? Vamos esperar o próximo parágrafo. Você escapa só do primeiro parágrafo, o segundo você já se inclui de novo. A maioria, e aí olha o que ela diz, está adormecida para as próprias realidades. Aqui vim. O que eu me cometi? Será que é para isso? Para isso que eu estou conduzindo a minha vida? Para esse aspecto? Para os desafios da evolução, para as conquistas do si. Então aqui ela retoma o ensinamento dos espíritos que o objetivo da encarnação ou da reencarnação é o aprimoramento do espírito. O si aqui é o sinônimo para o self. Si profundo, si mesmo, si. Né? Então muitos estamos adormecidos. Se a gente pensar aí em relação aos personagens ligados a Jesus, direta ou indiretamente, Paulo de Tarso já nos orientou sobre isso, percebeu isso, quando ele dizia, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Então também há um sinônimo para o estado de sono, que é o estar morto. Às vezes a gente vive morto. Está vivo biologicamente, mas está morto para o entendimento das questões existenciais mais profundas, os valores transcendentes, os valores do self. E geralmente quando a gente adota essa postura, como dissemos, há um impulso para nos orientar de novo ao caminho. Como o ego vai ver esse impulso? Porque aqui o ego está bem, está feliz, está satisfeito, está satisfazendo as suas necessidades egóicas. Quando começa a trazer o ego para outro lado, o que o ego pensa? Sofrimento. Aí, estou perdendo tudo que eu gosto. Então a primeira tentativa de despertamento do sono profundo é visto pelo ego como sofrimento. Então, se você sofre ou tem uma postura de sofrimento, a vida está te convidando a ressignificar, olhar com outros olhos, ampliar a perspectiva e o entendimento da vida. Porque o sofrimento é opcional. Opcional. Ninguém reencarna para sofrer. Reencarnamos para crescer. E a vida nos dá oportunidades de crescimento quando eu tenho essa lente, ou sofrimento quando eu estou neurotizado no ego e acho que estou perdendo. E Joana de Ângeles vai dizer assim, ninguém perde o que nunca teve. Eu acho sensacional, isso foi um choque para mim quando eu li. Porque ela diz assim, se você sofre porque perdeu o carro, você está tão polarizado na questão do ego, o carro é sua vida, as coisas materiais é sua vida, que quando você perde aquilo, você perde a vida. Mas se você perdeu, é porque aquilo não te pertence. Então ninguém perde o que realmente não tem. O que nós não perdemos, diz ela? O que é do self, os valores profundos. A cultura, o conhecimento, os relacionamentos afetivos saudáveis, as conquistas de virtude, a transformação, o esforço por se conhecer, aquilo que eu consigo iluminar da minha sombra, isso ninguém tira de mim. Isso é meu, me pertence. Agora, o que não me pertence, os recursos materiais me pertencem? Temporariamente. Eu sou usufrutuário. Mas de quem é tudo isso? Do Criador, de Deus. Somos mordomo. Então a gente usufrui, mas depois tem que devolver.
E aí, dependendo de como eu utilizei isso, consequências. Nós vimos escolhas, consequências, a cada um segundo as suas obras. Então essa é uma primeira advertência que Paulo nos traz, dizendo para despertarmos dessa consciência de sono ou desse estágio existencial de morbidade, de estar morto. Tanto que isso faz tanto sentido, entendendo nessa perspectiva psicológica que estamos abordando, faz muito sentido quando Jesus diz assim: deixai aos mortos enterrar os mortos. Faz muito sentido. Nossa, como assim um morto vai enterrar um morto? The Walking Dead, Jesus já previu. Tem gente que gasta $1.000 para entender. E ele está falando simbolicamente. Pessoas como nós, que vivemos de forma morta, ou seja, estamos tão preocupados puramente com a matéria, e aí a gente vai se afinizar com esse povo aí, que está também preocupado com a matéria, não é assim? A gente se reúne em grupos por afinidades. É dessa maneira. Então esse sono representa simbolicamente a ignorância de si mesmo, a ignorância a que veio, Zona de conforto. a perda do contato com o que é realmente essa zona de conforto egóica de tá tudo bom, a vida tá boa, porque a vida boa para o ego é uma e a vida boa para o self é outra. Tanto que Joana de Ângeles diz de viver bem, ego, bem viver, self. É completamente diferente. Viver bem é ter uma boa poupança, uma conta recheada, não ter problemas físicos, não ter doença, não ter problemas financeiros, não ter desavenças. Isso é ego. Agora, as questões do self, o bem viver, é enfrentar as situações da vida com uma postura mental, psicológica, de ligação eixo ego-self. Sei que estou no mundo, preciso das coisas do mundo, mas dou às coisas do mundo a devida importância que elas têm, porque sei que logo não estarão mais comigo. E às vezes eu estou tão neurotizado e eu vejo o meu corpo e o corpo está envelhecendo e tudo está mudando e eu entro numa coisa louca e tem pessoas que se neurotizam com o aspecto corporal na velhice. E aí isso desencadeia outros complexos e a dificuldade de aceitar o envelhecimento, porque estão ligadas à matéria. Não entenderam ainda que o corpo é um instrumento para o crescimento do espírito, mas que uma hora vai ter que deixar. Então vamos usar da melhor maneira, vamos cuidar, vamos fazer essa máquina funcionar o máximo possível, né? O que for da nossa função a gente faz. O que é da função divina, Deus faz. Mas se for possível eu viver mais, se me é permitido isso, nossa, o bom uso que eu faço da máquina, me alimentando bem, fazendo exercícios físicos, mas sem a neurose de que a vida é só isso, entendem? Essa é a diferença. Isso é para Jung a cisão. Quando eu estou polarizado, eu estou só de um lado. E aí, quanto mais eu estou de um lado, cultuando a beleza, o corpo, a importância do corpo, mais ativo o oposto para ver se traz de volta. Porque o confronto dos opostos nos leva ao equilíbrio. Então, mais ativa o lado oposto. Então, aí eu vejo uma ruguinha e aquilo leva para mim a um potencial gigante de, meu Deus, olha só. Então, a gente tem que ir controlando isso. Então Paulo adverte a isso, que nós podemos estar vivos fisiologicamente, funcionando fisiologicamente, mas poucos de nós seríamos aqueles que nos encontramos despertos ou vivos para a vida do self, para o bem viver, perfeito? E ainda Paulo continua, diz assim: não sabeis que sois o templo de Deus? Buscai primeiro o reino dos céus. Está aí na leitura inicial. E a gente não combinou.
E diz ele, e que o Espírito de Deus, eu vou ler assim de uma maneira junguiana, e que a imagem de Deus, e que o imago Dei está dentro de vós, o self, né? O espírito imortal. E se esse self habita em mim, esse é o templo mais sagrado. É esse templo que eu tenho que devotar o meu Deus. E a melhor devoção a esse Deus é a busca de se conhecer. Quanto mais eu me esforço nesse trabalho, mais a vida vai sendo ressignificada, vai tendo sentido, eu consigo vivenciar as situações com outro olhar. Então Paulo retoma o entendimento que o Cristo já havia ensinado do reino de Deus como um reino interior, íntimo. Como aquela brilhante poesia de Alta de Souza. Volve ao templo interno, abandonado, esquecido. Volta, é aqui. Perfeito. E aí a gente começa a fazer uns parênteses aí, que eu gosto de provocar, principalmente o movimento espírita, que vem com tanto atavismo, de tanto tempo reencarnando em religiões com filosofias de templos de pedra, templos materiais, que acha que o centro espírita tem que ser um templo material. Então, o Cristo não vem ao mundo para fundar uma religião. Aliás, religião é necessário para espíritos muito inferiores, que ainda não entendem as leis divinas por si só. Precisa de alguém que vá apontando. Mas chegará um momento em que nós não precisaremos mais de religião, porque a religião será universal, uma só. A crença em Deus e a vivência da lei divina. E aí isso nos unirá fraternalmente, enquanto irmãos. Hoje nós somos divididos até na adoração a Deus. Apesar de ser um único Deus, para muitas pessoas ainda vivemos no politeísmo. Porque se o meu Deus é melhor que o seu Deus, então tem pelo menos 2 deuses lutando e o meu vai vencer. Porque é o meu Deus que me leva ao paraíso, o teu leva para o inferno. Então o Cristo não vem para isso. Então o centro espírita tem uma função nobre, mas diferente na visão espírita. É um local, é mais um recurso que a vida nos oferece, é mais um instrumento, uma ferramenta para eu me conhecer. É aqui que eu posso estudar, aprimorar, entender. Você quer estudar sobre psicologia, você vai para onde? Para a universidade. Você quer estudar sobre medicina, você vai para onde? Para o local que se ensina medicina. Você quer estudar a ciência do espírito, você vai para onde? A gente tem um local para isso, que é o centro espírita. Então a gente estuda, a gente recarrega as baterias. E aí aquelas definições lindas de Emmanuel. É uma escola, mas também é um hospital, mas também é isso, é isso, é isso, é isso. Porque é tudo isso. Mas é instrumento. Não é para ter templos, não é para ter fiéis, não é essa a proposta. Obviamente, a gente precisa de locais estruturados para receber as pessoas. Se a cidade é grande, tem muita gente, precisa de um local grande. Isso é natural, né? Como são as instituições, para acomodar as pessoas. Então, Paulo adverte algo que os gregos já advertiram. Veja como Jesus vai enviando aí, antes mesmo do Cristo vir ao planeta, os mensageiros que vão preparando o terreno. Então, na Grécia, nós temos um mito interessante, um mito grego, que é o mito de Narciso. E o mito de Narciso mostra exatamente esse entorpecimento da alma pelo mundo físico. Então, Joana de Ângeles trabalha, cita em Vida, Desafios e Soluções, um livro belíssimo. Ela fala um ego fascinado pelo doentio narcisismo. Então é um espírito que se apaixona pelo reflexo e esquece a realidade. Se apaixona pelo mundo físico, que é um reflexo,
e esquece a realidade, que é o mundo espiritual, de onde vem, de onde procede. É um espírito que esqueceu a que veio, quem é. Como Kardec estabelece tão bem, como Leon Denis amplia no aprofundamento, né, na potencialização daquilo que Kardec traz, que vai dizer assim: o Espiritismo nos dá resposta às grandes questões existenciais. Quem eu sou, de onde vim, para onde vou, o que eu faço aqui, o que acontece comigo depois que eu morro. Matou a charada. Matou a charada. E aí isso aqui muda a vida, a existência. Faz a gente despertar, sair do sono, né? Então, esse mito de Narciso, ele expressa alguns comportamentos que nós temos perante a vida e perante a nós mesmos, quando, enquanto espírito imortal que somos, nós deixamos o mundo espiritual e mergulhamos no processo reencarnatório, voltamos para o mundo físico temporariamente e não nos lembramos que é temporário. A gente acha que é definitivo. E às vezes passa a maior parte do tempo galgando recursos e conquistando coisas que são temporárias, que, como diz Joana de Ângeles, não nos pertencem e que atrapalham muito o nosso adiantamento, a nossa evolução, nossa iluminação, nosso progresso, nossa individuação, ou, como Jesus dizia muito, a nossa salvação, né? Que tem esse sentido de crescimento, de progresso do espírito. Então, entorpecimento é um torpor, né? É uma letargia, é uma apatia, é um estado atrasado, retardado. É um não dormido e não acordado. Torpor é... Perfeito, exatamente. É no sentido do estar dormindo, não estar desperto, estar no sono, né? Essa é a ideia. E um grande filósofo neoplatônico, né? Vem depois de Platão, chamado Plotino. Plotino trabalha muito bem esse mito de Narciso, interpretando como um grande perigo para a alma. Porque para os gregos, a alma provinha da onde? Quer dizer, para uma vertente filosófica, a alma provinha de um mundo das ideias. É o mundo das ideias. E esse mundo das ideias é o mundo pleno. É ali que a alma se realiza, né? É ali que a alma pode expressar todo o seu potencial. E essa alma é convidada a deixar o mundo das ideias e vir para um mundo físico. Então Plotino vai trabalhar o mito de Narciso como uma parábola da descida da alma para a terra. Então representa toda a nossa beleza e o potencial que nós temos enquanto espírito, que Paulo diz, o Espírito de Deus habita em vós, mas que é esquecido e negligenciado quando a gente está no mundo físico, porque a gente fica polarizado, fascinado pelas questões do mundo. Então vai falar dos perigos que isso representa para a alma. A consciência fica limitada, influenciada pela matéria. E aí eu corro o risco, no esquecimento de onde eu vim, quem eu sou, de me entorpecer por isso aqui, de me apaixonar pelo reflexo e ficar doido, fissurado só nisso. E a gente sabe o que acontece com Narciso. Ele vai de cabeça ao encontro de tudo isso. Por isso Jung diz, não dá para viver sem Deus. Não dá. Então, para esse aspecto, o Deus é o ego. Todos nós temos um Deus. O Deus de Jung é o que move a minha vida. Para onde o meu psiquismo vai? O que impulsiona a minha vida? Qual é o objetivo, a minha meta? Esse é o meu Deus. Para alguns o Deus é o dinheiro, para outros é o sexo, para outros são as honrarias, né? Mas ninguém pode viver sem Deus. A gente só pode escolher aonde a gente vai devotar, como nós vamos nos devotar a esse Deus. Por isso Jung fala que a psique é naturalmente religiosa, no sentido de que ela tem um sentido, um mito existencial. Tem que ter um sentido. E Plotino vai dizer que
O mito de Narciso representa o espírito que perdeu o sentido, ou que mudou o sentido exclusivamente para o bem viver do ego. Ou melhor, o viver bem. Então a alma que se apaixona pelo mundo, como Plotino diz, pelo mundo físico, perde a sua unidade interior espiritual, fica entorpecida, seduzida pelo reflexo ou pela ilusão da matéria, como Joana de Ângeles chama. Isso vai causar muito sofrimento, porque eu vou ter que me dedicar muito tempo da vida para conquistar poder. Quando eu chegar nesse patamar, eu tenho que me dedicar muito mais para manter. E aí uma coisa gera outra coisa, uma necessidade que eu não tinha, agora que eu cheguei nesse patamar, eu crio essa necessidade e agora eu tenho que trabalhar mais e ganhar mais dinheiro. E aí Joana de Ângeles diz assim, é uma bola de neve que não tem fim, é como tentar saciar a sede com a água do mar. Isso é o que acontece. O espírito fica cansado, fatigado e vazio. É tão pobre que só tem dinheiro. E aí ganha o mundo, mas perde a vida, como dizia Jesus. Então, nós não estamos fazendo uma apologia a um não ter. Nós estamos mostrando que é importante o equilíbrio. Dar o devido valor às questões materiais. Essa é completamente diferente, né? E aí isso nos trabalha intimamente para a questão do Livro dos Espíritos, do que é necessário, o que é supérfluo na nossa vida. O que eu preciso mesmo para viver? E aí é um processo de autoencontro. E há uma tendência natural em nós percebermos que à medida em que eu vou tendo sentido existencial e me conectando com o self, há uma tendência natural do ego descentralizar, ressignificar a vida, e as questões materiais perdem a importância que antes tinham. A gente tende a viver uma vida mais simples, com mais simplicidade em tudo. Isso é muito interessante. Então, o esquecimento da origem e do comprometimento espiritual, né? Então, nós temos que pensar que o nosso Deus tem que ser o nosso compromisso reencarnatório. Esse é o objetivo principal, né? Agora, vocês acham que isso é verdadeiro? Será que tem risco em reencarnar? Faz uma análise do teu mundo atual, do teu estado atual. A gente nem foi chamado ainda para a aventura. A gente só está avaliando esse mundo atual que nós estamos vivendo nesse sono. Você se identifica nisso? Essas são as perguntas importantes. Em que momento a minha vida está conduzida só para esse lado? Como eu posso equilibrar? Como eu posso ir para o caminho do meio? Né? Nem tanto para cá, nem tanto para cá. Como eu desenvolvo qualidades em mim para viver com o que é necessário, o que é supérfluo, para entender esse processo? Né? Lembram de Alcione? Lembram de Alcione? O livro? Alcione é um espírito bem evoluído, não é, Vaninho? Alcione é um espírito bem evoluído. Está longe de nós. É bem mais aprimorada que nós. E quando esse espírito vai voltar para o mundo físico, o que o protetor diz para esse espírito? Tem certeza? Porque você pode se envolver em algumas coisas desse mundo e se comprometer. Tem certeza? Está vendo o perigo que é vir para o mundo físico? E quanto mais a gente está no mundo primitivo... Aconteceu, aliás. Né? Isso aí. É que eu não ia dar o spoiler. Mas também quem não leu ainda, né? Essa ligação de você com o Boni. Tem uma palestra, inclusive, dessa história. Isso. Aí, legal. A reencarnação de espírito superior. Então a gente precisa entender isso, né? As obras de André Luiz nos mostram isso a todo momento, né? Os perigos do retorno, né? Porque quanto mais inferior é o mundo primitivo, provas e expiações, regeneração, esses mundos mais iniciais, maior é a influência da matéria sobre o espírito. Então maior é a tendência de esquecer de onde eu vim e fascinar-me pela ilusão do mundo.
Depois a gente vai trabalhar mais à frente como isso é realmente verdade. Quando a gente trabalhar sobre a felicidade e as questões materiais, vocês vão ver que hoje as pesquisas, em especial na neurociência, na área psicológica que envolve a neurociência, vão explicar que aquela conquista material que a gente tanto busca, que para nós é a felicidade, quando eu tiver aquele carro, que é para o ego, né? Porque não é para mim, é para eu desfilar e mostrar, porque se for só para mim não adianta, né? Não adianta eu conquistar aquele carro e só viver eu no mundo. Eu tenho que ter aquele carro para eu mostrar para as pessoas que eu sou bom, eu sou o cara, ó quanto eu ganho, onde eu cheguei, né? Isso é ego. Eu tenho que parar no sinal e acelerar para todo mundo ver minha Ferrari, né? Então, quando a gente chega nesse nível e conquista, aí os estudos vão mostrar que isso nos dá uma euforia muito grande, que a gente confunde com felicidade, mas é um estado de euforia, e que tem um tempo curto de duração. De forma geral, 3 a 4 meses. 3 a 4 meses. Passado o estado de euforia, a gente volta para o nível inicial que a gente tinha de felicidade. O que é aqui, Ivaninho, que você quer que eu cuidar do corpo e do espírito? Você mencionou só para que a turma dê uma olhadinha depois quando puderem. Capítulo 17. Sede perfeitos. Item 11. Cuidar do corpo e do espírito. É isso aí. A ideia não é... Também eu não posso sair daqui só corpo e vir para cá só espírito. Eu estou neurotizado igual. Estou cindido igual. Eu estou daí na participação mística, estou no inconsciente. O inconsciente precisa do ego, da consciência, para fazer esse conteúdo ter sentido e ressignificar, né? Então, é importante cuidar do corpo e do espírito. Obrigado, Vaninho. Maravilha. Tudo bem, pessoal? Então, vamos adiante. Há uma necessidade inconsciente no ego, diz Joana de Ângeles, para possuir. Olha lá, essa é a reflexão que eu tenho que fazer na minha vida. Eu estou vivendo assim, ou a minha tendência maior é essa, para apegar-se, para lutar pela posse, para gerar conflitos e dominar. Isso aqui é fruto das experiências nossas desde os animais, que a gente tinha que matar para não morrer. Então o instinto agressivo está em nós e a gente reproduz isso no nosso ego porque não passou pela reflexão do neocórtex, que é o espírito aí. Então a gente age mais instintivamente. A gente foi treinado há milhares de anos para reagir do que para pensar. E a proposta da benfeitora é o contrário. Vamos usar mais o neocórtex? Vamos pensar, refletir, para depois usar o cérebro réptil de agressão e reação, né? Então ela trabalha inclusive reprogramações mentais. Ela vai falar disso. Do poder que o pensamento e a reprogramação mental têm na vida, inclusive no processo de restabelecimento da doença, né? Restabelecimento da saúde. Fixado na aparência das coisas. Você se fixa, será, na aparência? Você está mais preocupado com como a pessoa se veste, com que roupa ela veio, se o cabelo está arrumado ou não, se ela repetiu a roupa, nossa, mesma roupa da semana passada, que carro ela veio. Será que eu estou mais preocupado com a aparência ou eu estou mais preocupado com o conteúdo, né? São questões importantes para nós que estamos nesse autoconhecimento. Esquece-se, portanto, da essência. Olha aí o mito de Narciso na interpretação de Plotino, do conteúdo de tudo, da finalidade existencial que é maior do que a transitória jornada física. Então aqui a gente entende perfeitamente o Cristo. De que adianta ao homem ganhar o mundo e perder a vida, ou perder-se a si mesmo, ou sofrer perdas, sofrer danos, dependendo da interpretação que você lê, né? Dependendo da tradução. Então isso é fundamental. Então aqui a gente está falando de um mundo atual
que é o nosso mundo atual, de pessoas, de espíritos que esqueceram a que veio, que estão ali na satisfação dos aspectos instintivos da matéria, que estão ocupados em trabalhar, em comer, em dormir, aquele mecanismo característico aí do cérebro réptil, mas que dá pouco espaço aos aspectos transcendentes, espirituais, ético-morais, que é do espírito, é do neocórtex. Por isso que a gente usa tão pouco mesmo o nosso cérebro. O neocórtex, então, tem muito espaço livre aí nesse HD para tudo que vai ser desenvolvido ainda, né? Então, o mundo comum representa esse nosso nível evolutivo, perfeito? Podemos dizer assim que todos nós temos esse mesmo mundo comum, esse estado de sono, esse viver para o ego. E aí a vida, como dissemos, o self, vai nos despertar para essa mudança. Vai ter ou uma explosão de dinamite para esse ego, ou um cantarolar suave aí de um passarinho de manhã. Depende como que a gente está encarando a vida. Eu tenho uma postura contemplativa de observação ou não? Se eu tenho uma postura de mais fechada, de não entender as coisas, aí vem uma explosão para pensar nisso. E aí a gente pode pensar em algumas posturas desse ego neurotizado, né? Então, se eu tenho comportamentos de imposição de ideias, imposição de pensamentos, posturas inflexíveis, eu acho isso e pronto, e acabou, não me abro à reflexão, acredito que a maneira de eu pensar o mundo, a forma de eu ver, de compreender o mundo é a melhor, é a mais certa, isso é uma postura neurotizada, né? Aliás, essas posturas levam ao preconceito, levam à discriminação. Quanto de preconceito tem em você, em mim, de discriminação? São posturas neurotizadas. Porque a discriminação e o preconceito é uma maneira de ver o mundo que é verdadeira. É a minha maneira. Essa é a verdadeira. Tudo que fugir disso aqui está errado. É um discurso moralista, de imposição. Então, uma postura neurotizada. Exatamente. Agora, me relaciono com os valores transcendentes, cultivo as minhas emoções, percebo o medo na minha vida, como isso se manifesta, a mágoa, o ressentimento. Então, essas são as ideias que nós temos que ter em relação a vivo para o ego ou faço o eixo ego-self, né? Essa é a ideia, tudo bem? Aí, em Vida, Desafios e Soluções, ela continua. Imediatamente apaixonada por interesses mesquinhos, mergulhada em sombras ou fascinada pelo doentio narcisismo, prefere permanecer em estado de consciência de sono. É bom ficar assim, é bom demais, não tem que fazer muita coisa. A culpa não é minha, aliás, de nada. A culpa é do mundo, né? A culpa é de todo mundo, menos minha. A gente vive no paraíso, tá uma beleza. Só que o self nos expulsa do paraíso, né? Achibatada ainda para ver se. Então prefere permanecer nesse estado de consciência de sono a experimentar o despertamento para a lucidez. Opa, ela já começa a dizer o que a jornada vai fazer nesse herói. Despertar para lucidez. Tá, mas o que é isso? Que lucidez? Lucidez do quê? Aí ela esclarece. Acordar para os compromissos em relação à vida e ao crescimento interior. A que veio? Qual é a finalidade reencarnatória? É isso que a vida vai nos convidar. Então, os desafios e as dificuldades e os conflitos existenciais de toda a ordem têm um novo sentido para nós, que é o sentido que o Espiritismo já nos trouxe desde 1857 com o Livro dos Espíritos. Crescimento. Valores conquistados do espírito. Mas para isso o ego tem que sofrer e morrer, para renascer melhor, com mais lucidez, para os valores existenciais da vida. Então, se eu entendo agora que esse Deus tem uma outra visão de Deus, se eu entendo agora
uma nova percepção de Deus, a maneira como eu me relaciono com esse Criador é diferente. Então eu deixo de acusar Deus de tudo que me acontece, achar que Deus está me perseguindo e que Deus me pune, e começo agora a ter uma relação de gratidão, agradecendo as oportunidades de crescimento, vendo que realmente a vida é uma bênção, uma manancial de oportunidades de aprendizagem. São lentes. Eu posso ver tudo vermelho, ou posso ver tudo verde, ou posso ver tudo colorido, depende da lente que eu coloco. Como você vai ver, como você vai ler isso que acontece contigo? Isso que a análise nos ajuda, o autoconhecimento. Perfeito? Fica claro isso, pessoal? Tudo bem? Mas se ela diz ali que prefere pelo doentio narcisismo, bom, se ela fala que tem um narcisismo doentio, então deve ter um narcisismo bom, né? Se tem uma manifestação doentia, deve ter uma manifestação saudável. Então, qual é o narcisismo doentio? Esse que a gente conversou até agora. Eu estou fascinado só pelo aspecto da matéria, só ali. Estou polarizado. Agora, o narcisismo bom, saudável, é aquele que me leva para o interior, para o cultivo da vida interior. É aquele narcisismo que diz assim: eu me amo, eu amo esse reflexo, eu amo essa minha posição no mundo, eu amo onde eu estou, mas isso me leva a uma vida contemplativa interior para melhor viver a vida exterior, para suportar com mais resignação, coragem, os aspectos exteriores. Então aí eu tenho um narcisismo de alto amor. Aquele momento em que eu volto para dentro, dou um passo, recuo, mas cultivo a vida interna, isso me possibilita entender novas perspectivas, ter novos valores, né? Então a reflexão, essa vida interior, sem ela, a gente não tem movimento para a nossa alma, né? A gente fica só no aspecto do mundo exterior, vivendo no instinto, nas questões do ego. Então tem que parar, tem que voltar-se para si, tem que reabastecer essas energias, né? E aí isso gera vida psíquica, esse cultivo interior gera vida para com que a gente enfrente o mundo. Então tem um narcisismo que também é bom. É importante também voltar-se para si. É importante saber o momento que eu tenho que dizer não, chega, agora é minha vez, agora também eu tenho vontades. É importante, esse é um narcisismo saudável, né? E aí ela continua: que se lhe apresenta como um verdadeiro parto. E parto é sofrido, né? De forma geral, não é fácil, dói, leva tempo, é um processo. A gente vai ali naquele processo até culminar com o objetivo, né? Então é um parto, no que tem razão, porque dói, porque leva tempo, mas vale a pena, porque no final é espetacular, né, o produto. Despertar para a realidade nova da vida é como experimentar um parto interior, é ser expulso do paraíso. Profundo, libertador, dorido e feliz no final. Dorido para o ego, mas feliz porque para o espírito é muito importante. Perfeito? Então veja como na série psicológica ela vai trazendo a jornada heróica aí. Só basta a gente fazer as conexões. Perfeito? Continua ela. Ninguém se encontraria reencarnado na Terra não tivesse a existência física uma finalidade superior. Ninguém veio aqui só para ganhar o mundo. Não é para isso que a gente veio. Não é. E aí ela afirma: não se creia equivocadamente que a finalidade primeira da conjuntura existencial seja viver bem, no sentido de acumular recursos, fruir comodidades, gozar sensações e regalias que não harmonizam o indivíduo com ele mesmo. Por que não harmonizam? Porque está desconectado da realidade profunda do self. Então, vai ter tudo que o mundo dá, mas tem um vazio existencial. Perdeu a conexão com os valores maiores. E aí a gente
Tem inúmeros exemplos e as estatísticas nos apontam cada vez mais o nível de suicídio em países com elevada riqueza, com conquistas materiais muito grandes. Aliás, esses países que têm grandes recursos materiais, de forma geral, levam as pessoas a maiores níveis de infelicidade, né? Que culminam muitas vezes com depressão e, infelizmente, com suicídio. Então, essa perda do sentido, da conexão, né? Mas vamos ficar assim para sempre? Não vamos. Vamos ser convidados à aventura. Vamos ter um convite, não é? Alguma coisa vai acontecer que vai mudar o mundo normal e nos convidar à aventura. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 783, Allan Kardec vai estabelecer uma relação muito interessante sobre o progresso e a lei da natureza, dizendo que o progresso é uma lei divina, querendo ou não, tudo progride. Aliás, independe de você querer, porque é uma lei divina. Então tudo progride, a vida é dinâmica, é movimento, é mudanças, são transformações. E na questão 783 ele faz uma pergunta que é: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Como que é aquela música Assim Caminha a Humanidade, né? de Lulu Santos? A passos de formiga e sem vontade, né? É isso, lembrei. Assim caminha a humanidade. Ele fala, assim caminha a humanidade, a passos de formiga e sem vontade, né? Então, sem vontade. Joana de Ângeles tem uma questão interessante, porque a gente pode pensar assim, não, Wagner, mas Kardec está falando do aperfeiçoamento, o progresso, tirar a humanidade do seu estado normal, do seu mundo atual. Vamos fazer esse povo avançar um pouquinho? Só que a gente pode pensar assim, não, mas ele está se referindo à humanidade. É num contexto mais global, maior. Sim. Mas Joana de Ângeles tem uma mensagem muito interessante chamada Mudanças, e que ela vai dizer assim, que o macrocosmo, o maior, reproduz o microcosmo, o menor. O universo divino se reproduz em cada um de nós. As leis, os processos, as jornadas, as transformações. Então, se ocorre assim com a humanidade, ocorre assim com o indivíduo, né? O macrocosmo encontra-se íncito, gravado, impresso, faz parte do microcosmo. Assim como este faz parte do primeiro. Não tem como desmembrar. Você está imerso em Deus. Você faz parte do Criador, no sentido da conexão, né? Sim. Os homens, o universo. Quando você se conhecer a si mesmo, Perfeito. uma coisa refletindo na outra. A mudança da sombra individual muda a sombra coletiva. A evolução individual do ser modifica o planeta, a psicosfera evolutiva desse planeta, né? Isso está no Livro dos Espíritos. Então, assim como Deus Criador, causa primária, provoca o movimento ao progresso, impulsionando a humanidade a... Vamos lá que está muito devagar, né? Da mesma forma, tem um Deus interno que faz o mesmo movimento, que impulsiona ao progresso. Então, olha a resposta. Existe o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. É assim que a gente vai progredindo mesmo, né? Acontece algo, analisa, avalia, aprende com aquilo, modifica a estrutura e assim nós vamos crescendo, mas esse progresso é lento. Assim se cresce no sentido das mudanças das leis, no entendimento da ética, nas mudanças dos paradigmas sociais, das posturas, das condutas. É um processo lento. Mas, quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca. Então tem um abalo aí, tem alguma coisa que impulsiona para sair desse mundo atual, desse estado. De tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma.
Então, da mesma maneira que esse abalo físico-moral nos transforma, nós vivemos hoje no planeta Terra, especialmente no Brasil, um abalo moral violento, para ver se a gente transforma algumas coisas. Algumas instituições que, como a Ariana uma vez leu numa mensagem tão bonita aqui, que quando a instituição não se cabe mais em si, não dá conta mais, ela se rui por si só, né? Vem uma nova proposta condizente com o estado daqueles espíritos. Então esses abalos acontecem. Ou vocês acham que os japoneses constroem prédios fantásticos contra o terremoto ao acaso? Eles tiveram provocações no local, físicas, que incitaram a essa inteligência a dizer assim, ou a gente sabe como construir nesse terreno que movimenta, ou não vai ter como sobreviver aqui. Então é um impulso para o progresso particular, mas é. Assim como o Brasil, assim como cada local tem os seus impulsos particulares. Então é físico também, uma catástrofe, um cataclisma, as mudanças geológicas naturais, né? Assim como um abalo moral, valores, crenças morais. Como a sociedade pensava uma coisa, como a sociedade modifica a sua postura sobre aquilo. Perfeito? Perfeito. Vamos pensar no nosso mundo interior. Um abalo físico, perdi meu carro, perdi o emprego, perdi uma grande soma financeira, adoeci, um abalo físico, fui diagnosticado com uma doença incurável, ou um abalo moral. Imaginava que eu era de um jeito e me descobri que não sou. Essa dói mais, eu acho. Então esses abalos vão acontecer conosco na jornada heróica. E até porque o abalo físico você ainda tem como culpar alguém, né? O moral. Então, saindo desse mundo atual, a gente vai para o segundo momento, que aí é o impulsionamento do Deus interno para a gente crescer, para a gente acordar, para a gente sair da neurose, da divisão, da polarizada do ego. E aí a gente tem então o chamado. E o chamado é expresso brilhantemente nessa frase, nesse convite do Cristo: vem e segue-me. Né? Ou seja, sai desse estado de sono, sai desse estado de paralisia, de morte, de estagnação. A vida é um sublime convite à renovação. Todos os dias a gente é convidado a melhorar, a crescer. Não é assim no mundo físico mesmo? Exerce a sua profissão com o que você aprendeu há 10 anos atrás. Não tem como. Tudo muda, tudo modifica, as coisas são impulsionadas de uma forma muito rápida. Eu tenho que me adaptar ao mundo físico e às mudanças do mundo físico. Da mesma maneira, a vida nos convida a essa adaptação ao conhecimento interno, a esses encontros internos. A gente vai ser convidado a isso. Então a gente vai ter convites para modificar padrões de comportamento. A gente vai ter convites para modificar formas de pensar, crenças, né? Interessante quando você conversa com as pessoas que dizem assim, não, eu penso assim e é isso, e você vê que ela é engessada, e você pensa, o convite vai vir para essa pessoa sair dessa neurose, de que é ela que está certa. Agora, a pergunta é, eu consigo identificar o chamado? Eu consigo perceber na minha vida o Cristo estendendo a mão e dizendo, vem e segue-me, que a hora é agora, senador? Né? Como ele diz a Publio Lentulus. Será que eu consigo? Será que eu consigo ouvir o cantarolar dos pássaros me convidando à modificação íntima? Ou eu só vou ouvir a explosão? Ou daqui a milênios. Entendeu? Então aí a gente vai ter que entender alguns aspectos, né? É o convite ao jovem rico, por isso que eu amo aquela passagem do jovem rico.
Minha também. Minha também. Porque agora a gente entendeu que as riquezas não são materiais. Jesus não está falando de riqueza material. Quais riquezas impediam o jovem de seguir o Cristo? Os apegos ao ego. Ele queria as pompas, ele queria a glória da vitória, ele queria o aplauso, ele queria a fama. Ele estava numa postura neurotizada do ego, vivendo para o ego. Ele diz assim para Jesus: eu trabalhei o ano inteiro para essa corrida. Olha só o Deus dele, a energia da vida está ali. Eu pedi os melhores cavalos, eu tenho os melhores escravos, eu me preparo dia e noite para essa corrida. Me chama amanhã. Mas hoje não dá, tem que ir lá vencer. Receber as glórias do ego. Inimigo, Né? Afinal, são opressores. É Roma contra os judeus. Então nós temos essas riquezas em nós. Por isso, agora a gente entende, né? Que difícil um rico entrar no reino dos céus. É difícil. Então eu posso usar isso para o meu interesse pessoal. Dá para mim tua riqueza, então que deixa que eu me comprometo, você vai para o céu, eu curto aqui. Né? Ou eu posso usar isso para algo mais interessante no sentido do crescimento espiritual. Né? Então, abandona as tuas riquezas. A riqueza da mágoa, que é uma grande riqueza do ego, né? O ressentimento, a dificuldade do perdão, são grandes riquezas. A vaidade, né? São grandes riquezas que nós trazemos em nós. E aí os ricos, que somos todos nós da sombra densa, porque a riqueza é a sombra, a ignorância de si mesmo, nos impede de contactar com o reino dos céus, que é o self, o Deus que está dentro de nós. Entope o eixo, obscurece o eixo. O chamado é ouvir a voz interior. É aquele momento em que a gente vai ser convidado a modificar esse mundo atual. Não dá mais, tem que avançar. De forma geral, a gente pode ou não sentir o incômodo. Tem pessoas que sentem que não está certo, não é desse jeito que eu quero. Minha vida não está indo para um caminho bom. A gente tem essa voz interior que nos impulsiona, que não deixa de ser essa percepção. Mas nem todos estamos preparados, por termos uma postura não contemplativa da vida, de ouvir a esse convite. Então, Joana de Ângeles vai dizer que há convites por toda parte. Por toda parte. Né? Porque Deus sabe que é difícil para a gente aprender. Então, Ele espalha aí as possibilidades a todo momento. Só que nem todo mundo tem olhos de ver, ouvidos de ouvir. Né? Então, ela trabalha que nem todos os indivíduos têm olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Concitando-os, para que serve o convite? Para que o convite nos chama? Para sair do estado de sono, sair da polarização do ego, olhar para os valores transcendentes e conquistar os valores do self, não é isso que a gente discutiu e conversou? Então olha o que ela diz: concitando-os a conquista de significados existenciais que os preencham de harmonia. São os valores do self. Porque eu posso ter tudo do ego e não estar em harmonia. Direcionando os seus passos, olha lá, voltando o trajeto, trazendo de volta ao rumo que eu estou me desviando do caminho, eu trago de volta a bússola, né? Direcionando os seus passos para os rumos melhores, aqueles que não frustram nem levam a desesperos dispensáveis. E aqui a gente poderia aprofundar um capítulo do livro Plenitude, que é o sofrimento pela não posse e pela posse, que Joana vai trabalhar muito bem. É o sofrimento da posse, de tudo que eu conquistei e tudo que a vida agora me pede para eu manter, tudo aquilo, e o que gera de sofrimento isso. Tudo que o exterior pede, né? A vida no sentido exterior aí. E o sofrimento da não posse, ou seja, tudo que eu não tenho e sofro por não ter. Quando eu tiver aquela casa, eu vou ser feliz. É o sofrimento da não posse. Quando eu casar, eu vou ser feliz. É o sofrimento da não posse. Daí vai casar,
Daí não é mais pronto, conquistou. Bom, agora é quando eu tiver a casa que eu vou ser feliz. Não, agora é quando eu tiver o carro. Nunca tem fim. Nunca tem fim. Porque não causa, não gera harmonia. São valores exteriores. Viagem para a vida. E a sociedade não é assim? Nossa, não casou ainda? Não vai casar? E depois que casa? Nossa, não tem filho ainda? Tem que ter um padrão. Se você sair desse padrão, que é a postura neurotizada que eu acredito como certa e verdade, tudo que foge a isso é errado. Então, se não tiver esse padrão, não está certo. Igual aqueles discursos neurotizados de família, hipócritas, moralizadores, né? Discursos de pessoas preconceituosas. Família é isso aqui. Saiu daqui, não é família. E justifica isso buscando os textos e traduzindo como se aquilo fosse a sua verdade absoluta. E se alguém fugir aquilo... Então são posturas que a vida convida à mudança da forma de pensar. E se não houve os convites do cantarolar dos pássaros, como diz Emmanuel, vai vir a explosão da dinamite. Então, às vezes, como a gente comenta, a explosão da dinamite é um infarto. Vou parar lá no hospital e o médico diz assim, ou diminui ou morre. Ou desacelera ou vai morrer. E às vezes a gente, naquele momento de crise, se encontra com Deus, ressignifica e pensa um monte de coisa. O hospital é sempre um bom local para ressignificação, que é o momento em que as pessoas perdoam, querem ver os desafetos, querem não sei o quê, né? Só que de forma geral, conforme a gente vai voltando para o estado egóico normal, né, vai perdendo o eixo, vai voltando às posturas neurotizadas. Então, daqui a um tempo está fazendo igual de novo. E aí ela continua. Sendo o móvel da doutrina. Aqui ela está trabalhando a doutrina do Cristo. O que Jesus traz? Né? Quais os conceitos? Doutrina como um conjunto de conceitos, de ideias, de pensamentos, né? Sendo o móvel da doutrina a instalação revolucionária de uma nova ordem de ideias. Olha o que Jesus veio trazer para o mundo. Não é para fundar a igreja. Não é. Só que Judas, trabalhamos isso, lembra? A revolução de Judas não era essa pacífica aí do Cristo. A revolução de Judas era armada, ferro e fogo. É. Sendo o móvel da doutrina a instalação revolucionária de uma nova ordem de ideias que deveria alterar o comportamento do indivíduo, microcosmo, e da sociedade, macrocosmo, e da humanidade e do mundo, planeta, como um todo, criando novas perspectivas para a existência física. É todo um ressignificado da vida. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu vim? A que me serve tudo isso? Como preâmbulo daquela de natureza espiritual. Os convites pronunciados pelo Mestre são diretos, insofismáveis, indiscutíveis, irrefutável, que não se pode contestar porque é perfeito. Decisivos. Vem agora, senador. Quer coisa mais direta do que isso? Quer convite mais... Porque ele projetou, ele viu o que aconteceu, né? Com certeza. Ele tinha o livre-arbítrio de aceitar aquele momento. Perfeito. E esse convite do Cristo é fácil. É fácil seguir? É fácil desapegar dos aspectos do ego? Não é. Desapegar dos aspectos do ego, sair da neurose e tentar integrar é a porta estreita. Viver a ilusão do ego é a porta larga. Esse é o símbolo que o Cristo se utiliza. Então, seu convite, diz Joana de Ângeles, informando que a porta é estreita,
aquela que conduz à salvação, cuidado com essa palavra, né? Salvação no sentido de crescimento espiritual, psicológico, intelectual, aprimoramento do espírito, isso é salvação. Autoiluminação, perfeito. E aí ela diz ali, ó, a libertação daqueles atavismos que a gente estudou, perniciosos e dos vícios. Isso é difícil. Identificar que eu sou vaidoso, que eu sou preconceituoso, entender de onde provém isso e tentar abandonar isso num processo de cultivo, de ruminar, de me relacionar com isso, não para resolver, nem para eliminar, porque eliminar é a postura de mandar para o inconsciente de volta, reprimir, e aí não adianta nada, continua sombrio, mas sim de processar isso e sabe-se lá o que eu vou fazer com isso. Carregar a cruz. Carregar a cruz. Porque qual que é o discurso no movimento espírita? Tá, Ariana, tá aqui a minha raiva, agora o que eu faço com ela? Aí qual que é o movimento espírita diz? Engole. Ou, não, agora temos que trabalhar, vamos trabalhar. Tem que trabalhar. Tá, mas ninguém diz o que é trabalhar. É fazer o quê? É a mesma coisa de falar, ama. Ama. Então não é assim, a gente não muda daqui para cá a passos rápidos. O progresso é lento. Pode ser que uma planta precise de mais sol, outra quase nada de sol. Pode ser que uma precise de muita água, outra pouquíssima água. Então talvez para essa planta, esse sentimento, essa emoção, eu precise me dedicar em alguns aspectos que para essa não precise tanto. É individual, não dá para ter receita. É no processo de cultivo que isso vai surgindo. Enquanto a porta do mundo, do ego, essa é larga, prazerosa, de resposta imediata. O que eu faço com isso? É o ego que quer, resposta imediata. E agora, o que faz? Porque totalmente aberta às sensações que se fazem insaciáveis. É mais ligado ao instinto. É instinto, daí o instinto corrompido vai para as sensações, e a ideia é que depois, aprimorando isso, entendendo melhor o processo, vá para emoção, sentimento. Tá, mas aqui a gente está falando de mundos bem avançados, tá? Para desenvolver esses aspectos. E depois, quando chega no nível do sentimento, tem um processo de elaboração desse sentimento até chegar ao ponto máximo do sentimento, que é o amor, que a gente nem sequer imagina o que é. Então, o que a gente vive é instinto corrompendo sensações. Então, o amor que você tem é instintivo, corrompido e que vira uma sensação. É um amor ainda, como a gente diz, de apego, de posse, de propriedade. É qualquer coisa menos amor. De espera, de troca, de barganha. Por isso eu me frustro, por isso eu tenho expectativas. Né? Então lá, quando a gente fala de cultivo, a gente trabalha essa escadinha, principalmente as mudanças do cérebro triuno, modificando esses comportamentos, né? E a gente vai ver que o processo cerebral mesmo, neuronal, para se trabalhar as emoções, o aspecto mais transcendente, ele passa mesmo por vias muito interessantes do neocórtex. Mas tem caminhos alternativos também, que passam pelo cérebro réptil. A gente vai discutir isso. Até porque o maior problema para a gente seguir o Cristo, ou para responder ao chamado, é o medo. Lembra que o herói tem medo e recusa? E aí a gente vai entender de onde vem isso. Né? Que se fazem insaciáveis, não tem fim esses aspectos do ego. Como a gente discutiu, é sempre uma água do mar ali para matar a sede. Satisfeito uma necessidade egóica, o ego busca um novo Deus. Satisfeito a necessidade egóica, busca-se um novo Deus. E não tem fim, porque o ego não tem fim para isso. É uma postura insaciável. Portanto, profundamente desgastante, você termina a sua existência acabado, e às vezes lá com 80 anos você fala assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Só vivi para isso.
tanta coisa que eu podia fazer e desenvolver e trabalhar e buscar e crescer e relacionar e conhecer, mas não, porque eu só foquei nesse aspecto, né? Não compensadoras, de forma geral. Que, como a gente diz com a parábola, não nos dá a luz, não nos dá o óleo, né, da lâmpada, não nos dá a roupa para a festa, não nos dá a túnica, não nos capacita para o banquete. Perde a hora da chegada do noivo, exatamente. Porque é uma perda de energia mesmo, né? Porque você colocou o teu Deus de forma equivocada. Então você está usando o teu carro com combustível errado, então ele não está andando do jeito que ele deveria andar. Então ele vai se desgastar mais. É a mesma coisa a gente. Nós somos seres imortais, espíritos de investimento que está sendo na matéria, o combustível errado. Perfeito. Então, Perfeito. aí vem a desilusão, a desesperança, que é o profundamente desgastante. Porque você fez tudo o que fez e não conseguiu nada, não saiu do lugar. É sapatear na poça d'água, né? Maravilha. Pessoal, tudo bem até aqui nessas reflexões? Veja, a gente saiu ali da 1 hora, estamos indo para a segunda, né? O mundo atual, o convite. Agora a gente vai ainda elaborar um pouco mais sobre esses aspectos e discutir o restinho do relógio aí, né? Tem coisas ainda para a gente conversar.